E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui um comentário nesse vídeo. Eu vi agora há pouco um vídeo de um cidadão e gostaria aqui de fazer aqui um comentário nesse vídeo aqui. Se tratava desse cidadão que pede, né, para as pessoas sair fora do sistema religioso, né? Sair fora do sistema religioso, não colocar um pé dentro dessas igrejas, né, evangélicas protestantes. Ele falou só das igrejas evangélicas, né, protestantes. Eu assisti o vídeo inteiro para ver se ele ia falar da igreja católica, mas ele falou só do protestantismo. Então ele passou ali por várias igrejas, né, protestantes e chegou a esse ponto de sair fora desse sistema religioso. Segundo ele, alguns pastores de 20, 30 anos também estão reconhecendo também que o sistema religioso é um sistema corrupto, né? Ele leu João 10, versículo 10, onde Jesus fala que o ladrão veio, né, para roubar, matar e destruir. E segundo ele, Jesus estava se referindo ao sistema religioso, a esse sistema religioso. Ele não citou, né, a Igreja Católica, como eu já falei, mas eu imagino que ele possa também estar incluindo, né, todo o sistema religioso que ele quis dizer, das pessoas não irem mais a nenhuma igreja, porque é uma verdadeira, né, prisão, uma verdadeira, né, gaiola, onde tem ali, né, o falso profeta. E ele dizendo que, segundo ele, né, Jesus estava se referindo ao sistema religioso. Mas, na verdade, Jesus estava se referindo ao falso profeta, porque o próprio Jesus Cristo funda uma igreja, né, vai fundar a sua igreja. Então Jesus Cristo não é contra a religião, porque ele fundou a sua igreja. Ele é contra ao falso profeta, que pode estar, né, infiltrado como joio, né, dentro da igreja e estar fora também da igreja. Então esse cidadão, né, falando desse sistema religioso evangélico, né, protestante, já havia passado por várias denominações protestantes, colegas deles também que têm 30 anos aí no protestantismo também estão entendendo dessa maneira, dizendo que a Bíblia, para eles agora, virou um livro, né, de história. A Bíblia se tornou um livro de história apenas. Não temos que levar mais a Bíblia como um livro, né, inspirado. E eu vendo nesse cidadão falar, fiquei imaginando o que realmente esse sistema religioso, né, protestante fez na cabeça das pessoas. São vários vídeos que a gente vê de pessoas que saíram do protestantismo depois de ter passado por várias igrejas protestantes, várias denominações protestantes, e que agora gravam vídeos com esse, né, ensinamento, com esse argumento para as pessoas não irem mais à igreja. E a gente lembra de quê, meus irmãos? A gente lembra do apóstolo Pedro, quando disse, né, por causa deles o caminho da verdade é caluniado, é blasfemado. Quer dizer que o inimigo os levou, os tirou da igreja católica, levou para as denominações, passaram ali por várias denominações, depois de 20 e 30 anos, a pessoa não consegue se achar e sai daquele sistema religioso transtornado, perturbado, a ponto de negar agora a Sagrada Escritura, de dizer que é um livro, né, de história apenas, que não serve mais para a gente levar a sério como um livro inspirado, e ensina isso agora para as outras pessoas. Para as pessoas dizerem, ó, se vocês... Aí eles descobriram agora a verdade, né? Eles vêm agora com uma sabedoria que a Igreja de Cristo, com mais de 2000 anos, não descobriu ainda. Né? Que essa Igreja de Cristo, que é coluna, né, e fundamento da verdade, como diz São Paulo, né? Que a igreja é o fundamento, a coluna e o fundamento da verdade. Agora essas pessoas entendem mais do que a igreja, né? Descobriram essa sabedoria oculta, que a igreja, em 2000 anos, que é a coluna, né, e sustentáculo da verdade, que recebeu a promessa de Cristo de estar todos os dias na igreja, que recebeu a promessa de Jesus Cristo de ser guiada pelo Espírito Santo, essa igreja agora, ela não sabe. Ela não sabe. Quem sabe é essas pessoas que foram decepcionadas nas seitas e agora diz, olha, sai fora do sistema religioso, meu povo. Sai fora desse sistema que aprisiona. Mas eu entendo, meus irmãos, que o sistema religioso que aprisiona
é dos falsos profetas. Quando Jesus Cristo falou que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, ele está falando do falso profeta. E o protestantismo é um falso profeta. Tem todas as características bíblicas de que se trata, né, de um anticristo, né, de um falso profeta, que veio para tirar as pessoas da igreja de Cristo e depois, né, largá-las nesse estado de vida. Pessoas que foram tão enganadas, né, nas denominações, nas seitas, que perderam a fé agora em Jesus Cristo. Aonde Jesus Cristo disse, né, que fundou a igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. Então você vê que claramente a pessoa agora não crê mais em Jesus Cristo, mas crê naquela interpretação que misteriosamente essa pessoa descobriu. Olha, eu descobri que a Bíblia não é um livro para a gente levar como um livro, né, inspirado, mas sim como um livro de história apenas, que a gente já estamos salvos do mesmo jeito. Não ponha mais o pé em uma denominação, em uma igreja. Não ponha mais o pé lá, depois que você descobre isso, você não frequenta mais a igreja. E a gente vai vendo os comentários e muitas pessoas estão caindo nessa, dizendo, é mesmo. Dizendo é mesmo, eu me livrei do sistema religioso. Mas veja, meus irmãos, não é a questão de se livrar do sistema religioso. Você pode se livrar do sistema religioso, né, errado, dos falsos profetas. E para isso, meus irmãos, se você é um desses que não frequenta mais igreja, foi decepcionado nas seitas, já tinha saído antes da igreja católica, faça uma boa reflexão. Você acha que a igreja de Cristo seria capaz de ser destruída? Ele não prometeu que estava na igreja todos os dias? Por isso, meus irmãos, por isso, meu irmão, você que porventura é um desengrejado ou é um desses que se diz, né, fora do sistema religioso, porventura você estiver vendo esse vídeo, pense nisso. Em Mateus 16, onde Jesus diz a Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as forças do inferno não poderão vencê-la. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado, no céu ou na terra. Veja, será que Jesus Cristo se enganou? Você acha que Jesus Cristo era um homem para mentir? É Deus para mentir? Que ele é 100% homem e 100% Deus? Você acha que ele ia se enganar? A igreja dele está em pé, meu irmão. A igreja dele não foi vencida. Então, se porventura você saiu da igreja dele um dia, foi para o protestantismo, passou 30 anos lá no protestantismo, e agora você vê esse tipo de vídeo de pastores com mais de 30 anos no protestantismo, agora sendo supostamente iluminado para dizer, né, olha, a Bíblia é um livro de história apenas, e não um livro inspirado para nós hoje. Então veja, muitas pessoas, pelos comentários, a gente está vendo que muitas pessoas estão se deixando levar, porque realmente foram decepcionadas por um sistema religioso, né, perverso, que rouba as pessoas, que roubam o dinheiro das pessoas e roubam, né, a fé das pessoas. Por isso que eu digo aqui nos vídeos, né, que o protestantismo foi realmente uma grande desgraça. Tira o dinheiro das pessoas e tira também a fé das pessoas. Então, meu irmão, por isso Jesus Cristo fundou só uma igreja, para que as pessoas não caíssem nesse sistema religioso perverso. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Foi o falso profeta. Jesus não está condenando, né, o sistema religioso correto, mas ele está condenando o sistema religioso do falso profeta. Os textos bíblicos mostram claramente que o protestantismo é um falso profeta, é um anticristo. Então, você sai de lá perturbado e prega para que as pessoas agora não frequentem mais a igreja. E eu digo para você, não frequente igrejas falsas, não frequente, né, denominações fundadas por mãos humanas. Se só há um Deus, que a gente crê só há um Deus, só há também um altar legítimo, só há também uma fé legítima. Então, é essa que a gente precisa frequentar. Porque, meu irmão, em João 6, falando da Eucaristia, Jesus Cristo vai dizer, quem não comer da carne e não beber do sangue do Filho do Homem, não terá a vida eterna. E a gente crê com todas as forças que essa Eucaristia só existe validamente na igreja que Jesus Cristo fundou. Os santos dos primeiros séculos já dizia isso. Só se tenha a Eucaristia por válida se for celebrada por um bispo ou um delegado seu, que é o caso, né, do sacerdote, do padre. Então, eles já tinham essa doutrina desde o início da igreja. Só se tenha a Eucaristia por válida, essa celebração da Eucaristia por válida, se for por um bispo, que é, né, herdeiro direto dos apóstolos, ou por um delegado seu, que é o sacerdote.
Então, meus irmãos, fora disso, é só enganação. E aí você depois cai nessa frieza espiritual e deixa, né, a igreja. E a Bíblia, meus irmãos, pede para que a gente não deixe a igreja. Veja, em Hebreus 10, versículo 25, diz assim: não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Veja, não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Então, pedir para abandonar as assembleias, meu irmão, não é bíblico, né? É antibíblico. É tudo que o inimigo quer, que é o tal do desirejado, né? A Bíblia diz, né? Não abandonemos as nossas assembleias. E tem gente gravando vídeo dizendo, não pise mais na igreja. Eu digo, não pise mais nas denominações, não pise mais nas igrejas falsas, porque elas vão roubar o seu dinheiro e vão roubar também a sua fé. Em determinado momento você pode cair friamente, né, na fé, por conta desse tipo de pregação. Mas por isso Jesus Cristo fundou só uma igreja e enviou ao mundo como sacramento de salvação para toda a humanidade. Aí tem aqueles comentários que dizem, mas a igreja não atendia toda a demanda. Olha só que absurdo, quer dizer que a igreja de Cristo não atende toda a demanda. Então eu vou fundar a minha própria igreja. Veja que absurdo. Se todos fossem juntos, meus irmãos, se o protestantismo se juntasse à igreja de Cristo, voltasse para a igreja de Cristo, veja o alcance que isso não ia chegar ao mundo inteiro. Veja a potência que isso não seria se os cristãos se reunissem. Se as pessoas largassem, né, as seitas e voltassem para a igreja de Cristo, será se não atenderia a demanda? Será se não atende a demanda? Não atende a demanda na cabeça de pessoas que querem viver separado de Cristo, viver separado do altar de Cristo, que Cristo fundou. Então, meus irmãos, foi isso que eu quis deixar nesse vídeo. Lembrando que a Bíblia pede para a gente não abandonar as nossas assembleias, que é a igreja do Deus vivo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fundou só uma igreja. E quando ele fala lá em João 10, ele não está condenando a religião. Ele está condenando, né, o falso profeta, que se infiltrou dentro da religião e fundaram, né, a sua própria igreja. Pegaram as Sagradas Escrituras e fundaram a sua própria igreja. Então o resultado é esse aí, é largar pessoas, né, sem fé. Pregando agora que as pessoas saiam desse tal sistema religioso que ele fala. Sair do sistema religioso, né, errado. Isso eu concordo. Sair do sistema religioso, né, errado, que não foi fundado por Cristo, mas sim por homens, né, gananciosos, por soberba, por vaidade, por iluminismo, quiseram fundar suas igrejas. Esse é o sistema perverso, é um sistema religioso que realmente as pessoas precisam sair. Mas sair da igreja não. Veja, em Hebreus 10, 25, não abandonemos as nossas assembleias. É nela que a gente precisa perseverar, é nela que a gente precisa, né, incentivar uns aos outros, porque o dia do Senhor está breve. Ou seja, é isso que a gente precisa fazer, animar uns aos outros para não abandonar a igreja de Cristo. Então a Bíblia pede para que a gente não abandone a igreja de Cristo. Mas, infelizmente, criaram um sistema religioso perverso que tira das pessoas, né, o seu sustento, tira das pessoas, né, a sua fé. Então, isso é que está errado. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário. Muito obrigado e fique com Deus.